Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de carreira, finanças e empreendedorismo, é claro. Hoje eu estou aqui com um convidado que pela primeira vez, não, mentira, já é a terceira vez, vou dar um cartão fidelidade para esse cara aqui, que é fera, eu gosto muito dele, Lohan Lamblé. E aí, tudo bem, galera? Boa noite a todo mundo aí que tá em casa escutando o podcast, quem tá na televisão também. Tem o podcast do Bruno Perini, ele fala que a partir da terceira vez que a pessoa tá no Lifestyle, ela é sorteada a pagar um boleto, né? Pagar um boleto do podcast, tantas vezes que já tá lá, ó. Bom. Fica aí pra Interessante. Pra próxima pessoa que vier 3 vezes que foi eu não. Já pode pedir música pro Fantástico. Exatamente, isso aí. São poucas pessoas que vieram aqui 3 vezes, né? Minha esposa e o Gilcimar Brito, só. Que repetem, né? E você? São 3 VIPs aí que a gente tem. 3 vezes e pode colocar aí que futuramente terão muitas outras vindas até aqui. Sim. Para trazer o conhecimento do mercado financeiro aí para todo mundo que acompanha e gosta do DutraCast. Trava a língua, tá vendo? De vez em quando eu também me embolo. Bom, pessoal, é isso daí, quero me apresentar. Sou Hugo Dutra, consultor financeiro profissional. Você que tá precisando aí, tá endividado, né? Pô, final de ano agora, você queria estar na praia, tá em casa, tá no aperto. Não, fala a verdade, tá raspando a colher na parede pra fazer farofa, tá indo na lanchonete pra lamber os dedos dos outros porque você não tem dinheiro pra comprar o salgado. Pô, quero te ajudar, cara, sair dessa situação difícil daí. Eu já tive no seu lugar, entendeu? Então eu sou o típico brasileiro, né, Lohan, que era endividado. Sim. Né? Então saí da dívida, montei reserva de emergência, que pra mim foi a parte mais difícil, montar reserva, porque estudando investimento, doido pra investir, fiquei 1 ano e pouco sem investir pra poder montar a reserva, né? Sim. Então, assim, é a parte mais difícil. Então, eu quero ajudar você que tá em casa. Então, quer ajudar uma consultoria? Entre em contato comigo pelo Instagram, Hugo_FDutra, tá? Ou pelo contato aqui do Estúdio Realize Podcast também e agenda a sua consultoria, tá bom? CPA 20, né? Minha certificação me permite atuar, inclusive atuo hoje numa instituição financeira. Quase que eu falei o nome sem querer. Eu evito falar por causa de marketing, né? Questão de marketing. Pós-graduado em gestão de investimentos e pós-graduando agora em gestão financeira e banking também. Autor desse livro aqui, Construindo uma Sólida Previdência, que você pode achar na Amazon, né, na Americanas, nas maiores livrarias do Brasil, inclusive no formato de e-book também, que tá bem baratinho, nem R$10, pessoal. E sou criador do curso de Finança Investir é para Todos. Vou falar um negócio para vocês, se eu fosse criar esse curso hoje, esse cara ia participar comigo de alguma forma, ele fazer uma coparticipação, porque com certeza. Sempre tem muito para acrescentar nesse tema aí pra gente, tá bom? Lembrando que o pessoal que está interessado em fazer o curso está no preço super acessível, R$ 219,90. Isso a gente está em dezembro de 2023, né? E você consegue 15% de desconto no curso através do cupom DutraCast, tá bom? E é isso, vamos lá. Deixa eu agradecer aqui meus patrocinadores de uma vez, o Estúdio Realize, que é a nossa casa, aqui onde a gente grava o nosso podcast, e tantos outros são gravados aqui também, dos mais diversos temas, né? Então eu convido você que está com esse projeto, quer tirar o seu sonho do papel, você que reclama que na internet só tem porcaria, mas você tem um conteúdo bom para divulgar, você tem que estar aqui divulgando com a gente. Então vem cá conhecer o nosso espaço aqui no Cadima Shopping, mais especificamente no Cadima Office, né? Mesmo andar do cinema aqui. Vem fazer um orçamento com a gente, vem tomar um café, conhecer o nosso espaço e a gente pode te auxiliar a tirar esse sonho do papel aí. Tá bom? Temos parceria com TV. Se você quiser, a gente tem diversos pacotes. Você só senta aqui e fala. Você não precisa editar vídeo se você não quiser. Né? Você não precisa fechar. Hugo, eu quero o horário na TV. A gente tem parceiro na TV também. Nova TV Canal 14, né, que é o nosso parceiro aqui. Então não deixe de fazer o seu orçamento com a gente, tá bom? Alexandre Gomes, né, o meu dentista. Meu não, né? De todos nós. Siga no Instagram, Dr. Alexandre Gomes. Tá? Ele dá mentoria para outros profissionais da área também. E, gente, entre em contato para fazer um orçamento sem compromisso. Não, é um profissional, né? Ele tem as especialidades dele. Tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos também. Eu estou sempre lá fazendo uma revisão geral. Pelo menos 3 vezes por ano eu vou lá perturbar ele um bocado. E a Nerd Bruto, produtos feitos por jogadores para jogadores. Lembrando que a Nerd Bruto é a maior fabricante de mesa de jogos de board games do Brasil. Já está em todos os estados do Brasil. Então você quer aproveitar esse final de ano, comprar uma mesa onde você pode confraternizar com as pessoas. Não só os alimentos, né, mas também jogos, né, que trazem tanto de divertimento pra gente. Inclusive, Lohan, não sei se você já viu, tem jogos na área financeira também, não só banco imobiliário, né? Tem até um do Gustavo Cerbasi sobre o mercado acionário. Renda passiva, não é? Renda passiva, isso daí. Olha o merchan gratuito aí, ó. Sim. Vou pedir um patrocínio lá no Cerbasi. Nem que seja pra ele mandar um jogo, né, pra eu jogar aqui pro pessoal. Os livros dele são muito bons. São, fora de série. Foi um dos primeiros que eu li. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Sim. Né? Realmente mudou a minha vida. E muito obrigado a todos os patrocinadores que apoiam direto ou indiretamente esse canal, né, através do plano Premium e também do plano TV, né? Lohan, sem mais delongas,
se apresenta aí. Vou deixar você se apresentar, falar um pouco da sua profissão, o que você faz. E depois você já fala aí o que a gente vai falar hoje. Tá Perfeito. Bom? Então, galera, eu sou o Lohan, eu tenho 22 anos, fazer 23. Por mais que seja um pouco novo, já estou no mercado financeiro aí há aproximadamente 3 anos. Inclusive, é até legal que o Instagram ele me mostrou uma lembrança da primeira nota que eu tive de corretagem na B3. Foi bem interessante, me mostrou recentemente. Então, hoje eu atuo como assessor de investimentos. Eu sou do escritório Manchester, que é o maior escritório de investimentos aqui de Friburgo. Hoje a gente conta aí com 15 bilhões sob custódia. Vou falar um pouco mais ali sobre o escritório também mais à frente. Estou me formando em contabilidade. Tenho um foco aí em atendimentos de clientes na área dos investimentos e de PJ também, que a gente faz toda uma administração em fluxo de caixa, uma gestão financeira bem organizada, sempre procurando otimizar a gestão financeira dos clientes e das PJs para fazer com que cada vez sobre mais dinheiro e cada vez com que eles consigam ganhar mais dinheiro para poder gerir as suas vidas. E tudo isso através de conhecimento, de uma equipe muito bem qualificada, porque o conhecimento ele liberta, né? Você falou do seu livro, do seu curso, tudo isso é para libertar as pessoas e ajudar elas a ter uma vida mais tranquila, porque a gente sabe que quando você está com dívida, quando você está com alguma coisa, é até difícil de você focar em outras coisas. E é até bom que a gente esteja ajudando essas pessoas a serem mais prósperas no mercado financeiro e ajudando nos juros compostos a favor dela e não contra elas. Exatamente. Porque vai virar uma bola de neve das duas formas. Eu tenho visto alguns depoimentos legais, né, na internet. Sim. De, por exemplo, motoboys ou de empregados em geral que trabalham às vezes para uma outra empresa, ganhando um salário de comércio. Sim. Aí o cara viu um depoimento do motoboy, cara, que ele comprou uma motinha para ele fazer entrega no final de semana e esse salário do final de semana ele começou a juntar. Né? Ele falou que tem aproximadamente 2, 3 anos, ele já está com 50 mil investido. Né? Hoje, fundos imobiliários, algumas ações ali, está proporcionando para ele aproximadamente uns 400 e poucos reais de renda passiva para ele todos os meses ali. Então, assim, isso mostra que é possível para todo mundo, né? Que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Exatamente. E o investimento, ele não é só para quem tem dinheiro. Você pode começar com 100 reais e pode contar com a minha ajuda, com a sua ajuda também, que eu tenho certeza que entrando em contato com a gente está disposto mesmo a ajudar você que está pensando até em começar a investir. E isso do motoboy é até interessante, que eu estava no escritório, acho que semana passada, aí eu pedi uma comida que já estava ali chegando perto da parte da noite. Aí o motoboy falou, a Rico é da XP também? Eu falei, é que eu estava investindo lá, tô com uma dúvida, queria tirar e tal. Ela, anota meu número aí. Ele ainda não entrou em contato comigo. Se você estiver assistindo agora, pode entrar em contato comigo, que eu não mordo não, também não vou te cobrar nada para essa ajuda. A gente está aqui mesmo para trazer mais informações para todo mundo que quer começar no mundo dos investimentos mesmo. Então, se você estiver assistindo o podcast, pode entrar em contato comigo mesmo, que eu sei que você pegou meu telefone, que eu estou disposto a ajudar todo mundo aí que tá em busca de entrar no mercado financeiro mesmo. Bacana. E agora, te perguntar aqui, o que um assessor de investimento faz, cara? Bom, o assessor de investimentos ele é aquela pessoa que vai pegar na sua mão, junto com a corretora, e vai dizer... porque a gente acompanha o mercado financeiro praticamente 24 horas por dia. Igual quando eu estou conversando lá com minha mãe, por exemplo, e ela sabe que eu estou olhando, às vezes pensando em alguma coisa, pode ter certeza que eu estou pensando em investimento, estou pensando em curva de juros, estou pensando em bolsa, porque é algo que a gente acompanha de muito perto. Então, as pessoas que acabam não tendo esse tempo de acompanhar, elas precisam de um auxílio, porque quando você está com dor de dente, você vai no dentista. Exato. Quando você está com algum problema de saúde, você vai no médico. Então, quando você vai investir, você tem que procurar um especialista também, que vai ali te dar um direcionamento da melhor forma possível. Então, o assessor de investimentos é quem vai representar você através da corretora de valores. Então, a gente que vai ajudar você na montagem da sua carteira, ver qual é o seu perfil de investimentos, dizer, saber aonde você quer chegar para poder indicar os melhores produtos financeiros para você chegar naquele determinado objetivo. Porque o investimento que é bom para mim não precisa ser o investimento que é bom para você. Nós temos ritmos diferentes, nós temos tempos diferentes. Então, o assessor de investimento é quem vai demistificar o mundo dos investimentos, porque a gente sabe que é muita coisa. Sim. Então, a gente vai ali deixar de uma forma mais simples para aquela pessoa e vai direcionar
as melhores e vai ajudar, né, a direcionar as melhores aplicações. Mas o assessor de investimento não é aquela pessoa que vai pegar o seu dinheiro e fazer tudo por você. Não. A gente vai abrir um leque de oportunidades, dizer o que a gente acha que é bom para você e você, se sentindo confortável, a gente faz aquelas determinadas aplicações. Bacana. Só para diferenciar um pouquinho a minha profissão, né, de consultor financeiro, né, sou consultor financeiro profissional, e a do Lohan. Eu trabalho com a parte educacional. Então, se você for comprar o meu livro, se você for comprar o meu curso de finanças, ou mesmo numa consultoria financeira, você está endividado, eu vou te ajudar ali com planejamento para você sair das dívidas. A gente pode fazer um planejamento também para você pagar, de repente, a faculdade do seu filho para daqui a alguns anos. Eu posso, de uma maneira educacional, mostrar as opções que você tem para que você possa tomar a melhor decisão para você, né? Te ajudo também ali, Hugo, eu quero investir por conta própria, eu quero saber o que é cada investimento, as possibilidades que eu tenho de acordo com o meu perfil. Eu quero viver de renda. Qual é o investimento para mim? Não, eu quero previdência. Né? Eu tenho um perfil muito arrojado, então de uma forma educacional eu vou te auxiliar. O Lohan ele já atua de uma forma mais direta. Né? Eles têm ali vários tipos de investimentos e fundos, renda fixa, renda variável, né? Mas no meu caso é mais uma questão, igual por exemplo, eu estava uma das últimas consultorias que eu fiz, o cliente perguntou: poxa, qual o melhor investimento? Isso depois de uma longa conversa, né? No final da consultoria ele me perguntou: qual é o investimento que você acha que eu deveria ficar ligado agora? Falei, cara, para você, eu no seu lugar, investiria em construção, porque o cara é pedreiro. Então, assim, ele tem uma boa experiência, ele tem uma equipe de obras de confiança que trabalha com ele tem uma experiência, ele está trabalhando ativamente, né, aqui em outras cidades também. Falei, acho que o melhor investimento é aquele que você conhece, aquele que você confia. Então, assim, a mão de obra você já ia ter esse desconto, entre aspas, né? Uhum. Então, para ele, era esse tipo de investimento, né? Você já atua de uma forma mais direta dentro do mercado financeiro, né? Então, a gente meio que se complementa. Mas eu acho que, assim, se você quer... eu quero estudar pouco, eu quero só pegar o meu dinheiro e botar na mão do Lohan lá, eu tenho certeza que ele vai te auxiliar. Mas se você quiser entender melhor o que ele está fazendo, pode comprar meu livro também, que quando ele falar com você ali, eu acho que para você é interessante um fundo X, um ativo X ou Y, você já vai ter uma ideia. Eu vi no livro do Hugo lá que é isso, isso e isso, né? Com certeza. Essa pergunta, ela acontece também pra gente que está no mercado financeiro. A gente provavelmente vai escutar ela todos os dias. Onde eu vou colocar meu dinheiro agora? O que eu vou fazer? E é bom que você tenha um acompanhamento. E também a gente precisa pensar um pouco o que é investimento passivo e o que é investimento ativo. Uhum. Porque se você for colocar o seu dinheiro no seu próprio negócio, muitos negócios eles vão gerar para você muito mais, porque você vai ter o seu lucro, você está abrindo mão, por exemplo, do seu tempo para poder gerir aquele seu negócio, então sua margem de lucro ela vai ser maior. Sim. Diferentemente quando você está investindo, aí ali já é uma renda mais passiva, que você fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Uhum. E, lógico, você tem que ter um acompanhamento para saber onde você vai colocar o seu dinheiro também, senão você também pode perder esse dinheiro. Você tem que ter sempre uma carteira bem diversificada, mas é isso, você tem que ter uma... mentalidade que existe um investimento passivo e um investimento mais ativo ali, onde você vai realmente trabalhar para ter aquela rentabilidade. Exatamente, eu passei isso com o cliente uma vez também, que ele, investimento bom aí, tá me dando quanto de renda por mês? Eu falei, olha, um investimento aí interessante, comparando o grau de risco também, 1% ao mês. Acabou 1%, esse 1% ao mês. 1% ao mês, né? Isso foi ano passado. Uhum. 1% ao início desse ano. 1% ao mês eu compro mercadoria aqui no meu comércio aqui, eu ganho 30% de margem. Na verdade não é 30%, né? Que ele esquece de descontar aluguel. Tá. Sim. Mas vamos botar aqui enxugando tudo ali, sobra uns 5% de margem para ele, né? Uhum. Realmente, é muito mais interessante. Eu tive que explicar para ele justamente essa diferença de renda ativa e renda passiva. E no final das contas, não vale a pena não. Eu falei, tá, então você vai trabalhar no seu mercado até você morrer. Se você não pensar numa estratégia para você criar uma fonte de renda passiva, já pensando na sua aposentadoria, para você se desligando aos poucos, e até para você ter uma segurança também, né? Porque amanhã depois você fecha seu estabelecimento. Sim. Deus me livre, acontece alguma coisa que você quebrou, o que você vai fazer? Você tem que ter uma diversificação, né? Então, eu acho que eu não acho um melhor do que o outro. Né? Quando eu descobri a Bolsa de Valores, eu achava que a Bolsa de Valores era a melhor coisa do mundo. Uhum. Aí depois eu falei, cara, para eu atingir mais rápido a minha independência financeira, eu vou ter que empreender, para me dar um retorno muito melhor. Então, hoje eu tento equilibrar. Então, eu vivo momentos. Eu tive meu momento em Bolsa, agora estou no meu momento de empreender e fico ansioso para voltar para a Bolsa, que eu gosto muito, né? Uhum. A Bolsa de Valores ela é uma ferramenta muito interessante, até porque ela vem crescendo muito hoje em dia. Né? Uhum. Conforme vai chegando a informação através da internet, hoje a Bolsa saiu de 1 milhão de CPFs, sei lá, em 2018, hoje a gente tem quase 6 milhões de CPF na Bolsa. Uhum. Então foi algo que se multiplicou muito rápido, porque é aquilo, é basicamente você investir numa empresa
e ter uma pequena participação em cima dela. Então, se o lucro líquido daquela empresa ali está em torno de 10%, você tá tendo um lucro ali. Hoje a bolsa ela chegou no preço sobre lucro, coisa que a gente já não via há muito tempo. Então, a gente vê que existem empresas baratas aqui no Brasil hoje em dia. Sim. E a renda fixa também não está ruim ainda. Lógico que ela está com tendência de queda agora para os próximos meses, mas tudo isso ajuda até para quem está querendo empreender, para quem está querendo montar um negócio, porque existem a alavancagem saudável, que é igual você falou. Pô, o cara tem uma margem lá que ele consegue, às vezes, 30%. Lógico que a gente está falando de 30% de bruto, digamos assim, né? Mas se ele tem um líquido ali de 15%, às vezes vale a pena ele pegar um empréstimo ali que ele vai conseguir pagar 8%, entendeu? Sim. 10%, porque ele vai conseguir girar aquele dinheiro de uma forma melhor e vai conseguir gerar mais através do negócio dele. Então, tudo isso o assessor de investimentos também pode auxiliar. Que até me considera, você é consultor financeiro, hoje o assessor de investimentos, ele tem ele atua em praticamente todas as áreas. Ele pode ajudar no crédito, pode ajudar nos investimentos, no câmbio, tudo isso a gente abraça o cliente para fazer com que ele pague o menos de juros possível, para fazer que no final sobre mais para ele poder investir também. Bacana. Lohan, o que você trouxe para a gente aí hoje? Olha, hoje eu trouxe uma apresentação muito interessante sobre o cenário macroeconômico que aconteceu em 2023. Boa. Então a gente vai falar bastante aí sobre como que a curva de juros dos Estados Unidos impactou na nossa taxa de juros aqui no Brasil também, como que influenciou na nossa bolsa de valores. Quem sabe faz ao vivo, né, galera? Achei. Achou. Então, hoje a gente vai falar sobre bastante coisa interessante e o que a gente está esperando também para os próximos anos através aí de uma política. Tudo vai influenciar nos investimentos, né? A nossa política vai influenciar, o crescimento dos outros países vai influenciar, até porque o Brasil ele exporta bastante. Sim. Então a gente vai falar sobre muita coisa interessante aqui hoje e espero que vocês gostem. Bacana. Vai lá, mete bronca. Beleza? Primeiramente, eu acho que eu nunca falei diretamente sobre o escritório que eu trabalho hoje, a grandeza que a gente tem. Vou falar um pouquinho sobre ele. Posso te cortar rapidinho? Com certeza. Vou contar um negócio aqui. Não sei se eu já te falei isso. Quando eu tirei a certificação ano passado, eu não sabia, não tinha certeza, né? Porque qual certificação precisava. Por quê? Eu vi que algumas corretoras contratavam CPA 10, CPA 20 e tal. Sim. Já tem CPA 20, né? Eu falei, cara, eu vou pesquisar, vai que tem um escritório de investimento em Friburgo. Vocês foi o primeiro que eu achei. Só que eu achei o contato lá de Santa Catarina. Sim. Eles falaram, não, pô, aqui é do Sul e tal, vou te passar o contato aí de Friburgo. Me passaram. E eu fui lá, falei, cara, botei a melhor roupa. Eu lembro que tava um calor do inferno no final do ano passado, né? E eu lá todo arrumadinho, gravata, falei, bati lá na porta, achei vocês lá. Só que eu não achei ninguém. No dia que eu fui, eu não achei ninguém. E logo depois comecei a me envolver em outros compromissos, Sim. né? Mas se bobear... Ah, não, mas lá tem que ter Ancor, né? Tem que ter Ancor. Tem que ter Ancor, né? A certificação específica, né? Mas eu quase... Quer dizer, eu tentei me candidatar pra vaga lá, acabou que eu não encontrei, né? E hoje eu tô atuando numa outra instituição também. Muito interessante. Não, e hoje, igual você falou, né? O escritório que a gente atendeu foi lá do Sul. Hoje a gente é bem forte no Sul mesmo, tanto que o escritório ele veio de lá, nossa matriz era em Joinville. Hoje a gente tem 17 filiais. Ali tá 16, só que a gente está contando Friburgo e Rio de Janeiro como uma só. A gente tem um escritório em Botafogo e tem aqui no Espaço ARP também. Só que a gente está espalhado aí pelo Brasil inteiro em grande expansão também. Tanto que agora lá em São Paulo a gente contratou 15 pessoas para popular o escritório lá de São Paulo. Então a gente está crescendo bastante. Hoje aqui a gente tem 15,2 bi de custódia, na verdade, 56 anos de experiência, então a gente é mais antigo até do que propriamente a XP. A gente aparece no livro do Benchimol, porque na verdade quem era a corretora de valores era a Manchester. A gente que fez o IPO da VEG, por exemplo, que hoje é uma empresa listada na Bolsa. Sabia. Foi o nosso escritório que fez o IPO deles. Nesse período que eles eram o escritório de assessor de investimentos, eles compraram 2 cartas patente, que era uma do escritório lá do Sul, que era no meu escritório, e a carta patente de um escritório aqui do Rio de Janeiro também, uniram e se tornaram uma corretora. Hoje a gente tem aproximadamente 20 mil clientes, também temos bastante clientes PJs, e aquele famoso NPS, né, que é uma nota de satisfação acima de 90 dentro da XP.
Quando a gente fala de ecossistema de soluções financeiras, a gente não tem só os investimentos, a gente tem bastante coisa, na verdade. Nos investimentos, a gente trabalha com a XP, a gente também tem uma parceria com a Avenue, que é até do Itaú. A Avenue é onde a gente também faz investimentos da parte mais internacional. Uhum. Então, a gente pode assessorar também quem tem uma conta lá. A gente também faz junto com a Price Capital, o Multifamily Office, né, que é para aquelas famílias que têm um patrimônio maior. Então, toda a gestão de holding, tudo isso a gente consegue fazer também. Mesa de renda variável, a gente tem uma casa de análise, que aí a gente consegue emitir relatório dizendo quais papéis que estão em preços atrativos em determinado momento, dar sugestões também. Então, tudo isso através de analistas CNPIs que têm o certificado para fazer esse tipo de relatório. Na parte de crédito também, a gente trabalha com a maioria das instituições financeiras, então a gente sempre consegue buscar as melhores taxas para os nossos clientes. Com câmbio, a gente também é bastante ativo. Então, sempre que uma PJ precisa fazer uma trava de caixa e câmbio, não só câmbio em real, mas, por exemplo, existem empresas que precisam travar o preço do boi. A gente consegue travar o preço do arroba para aquela determinada empresa. Tudo isso a gente faz. E o que é bem importante também, que é o planejamento sucessório e a blindagem patrimonial. Aí tudo isso é holding, seguros, tudo isso a gente ajuda também no cliente a se preparar para fazer com que o patrimônio dele se perpetue durante muito tempo aí. Então, por exemplo, essa questão da holding é uma coisa que eu tenho dúvida. Inclusive, estou para chamar uma contadora para vir explicar para a gente como é que funciona. Sim. Que momento que o cliente... Não sei se tem um jeito certo de você responder isso, né, de forma... Sem precisar de lembrar muito. O cliente tem 2, 3 empresas. Qual o momento que ele deve criar uma holding? Porque eu vi, eu não sei se você chegou a ver, o Silvio Santos dizem, né? Pelo menos eu vi no Facebook lá, Facebook News, né? Sim. Que todos os imóveis dele que ele construiu foi através da holding, não através do CPF dele para pagar menos imposto, é isso mesmo? Exatamente. Hoje, quando você tem um patrimônio ali, porque sentido, uma holding, ela faz sentido, e eu já vi pessoas falando, contadores também, que fariam uma holding assim que começou a carreira para começar a construir tudo dentro daquela holding. Mas existe uma holding que é patrimonial e existe a holding de imóveis também. Então, existem alguns tipos de holding que você pode trabalhar. Então, nessa, por exemplo, que as pessoas usam mais para imóveis, é porque se você fosse tributado na pessoa física, você ia pagar 27,5% de imposto de renda em cima daquele aluguel que você iria receber. Na holding, ela já diminui, se eu não me engano, para 17%, alguma coisa assim, em porcentagem. Então, faz sentido porque você tem uma tributação um pouco diferenciada da pessoa física. Mas não existe exatamente... faz sentido acima de 10 milhões ou acima de 2 milhões. É bem uma análise de caso ali para a gente ver como que faz sentido. Mas faz muito sentido por conta também do benefício sucessório. Quando alguém vem a falecer ou a faltar ali naquele momento, é muito mais simples porque já é tudo construído em vida. Então, quando você vai passar para outra pessoa, já está tudo mais resolvido. Então, diminui as brigas de família, diminui tudo isso. Então, super interessante. Tem muitos aspectos que a holding acaba fazendo diferença, sim. E para quem não sabe o que é holding, né, me corrija se eu estiver errado, é uma empresa que administra outras empresas. Né? Exato. Um grande exemplo é o Grupo Itaúsa, que é a dona do Itaú, tem Isso. participação na Alpargatas, tinha participação na XP, houve a cisão há pouco tempo, né? E aí, várias Eles outras zeraram empresas, toda né? a participação agora na XP. Exato. E várias outras empresas também, né? Isso mesmo. Cosan também é um exemplo de holding. Sim, então, existem... É mais ou menos isso mesmo. Show de bola. Hoje o que eu vou falar aqui, as pautas, né? A gente vai falar sobre o cenário macroeconômico e cenário nacional, alocação de renda fixa e de multimercado também, um pouquinho de alocação de renda variável e os direcionamentos para o que a gente espera aí para os próximos anos também. Começando um pouco com o que manda no mercado financeiro, né? Que são as nossas taxas de juros e a nossa inflação. Se a gente for parar para discutir e falar, em 2021 a gente falou muito sobre inflação e no último ano a gente falou muito sobre juros, porque, querendo ou não, é uma briga ferrenha sempre entre os dois, porque um serve para controlar o outro, igual a gente está dizendo ali. Agora é a vez, depois que a inflação ela é controlada,
os juros ele tende a cair um pouco e a gente sempre tem um mercado mais cíclico, né? Sim, sim. Então, os momentos, se a gente não acompanha esses momentos, a gente sempre tem uma carteira ali que a gente bota uma viseira e vai seguindo, a gente às vezes pode perder algum desses ciclos e acabar não tendo uma boa rentabilidade em todos os períodos. Então, não existe rei no mercado financeiro, a gente não tem como ficar seguindo uma coisa só, então a gente sempre vai prezar muito pela diversificação. Bacana. Os juros no mundo todo, no geral, quando a gente pegou a subida de juros lá nos Estados Unidos, mais ali para janeiro de 2022, eu acho que bastante gente acompanhou. O juros real lá nos Estados Unidos ele era negativo, porque a taxa de juros era 0,25 e a inflação deles era... a meta da inflação deles é algo em torno de 2%. Então, eles tiveram um problema muito grande com a inflação e eles tiveram que subir essa taxa de juros para ter esse controle. Eles demoraram muito, porque eles estavam considerando que era algo sazonal, que era algo que ia passar bem rápido, só que isso não aconteceu, então eles tiveram que subir de uma forma muito brusca essa taxa de juros, e tanto que tiveram bancos que quebraram. Dessa vez foi o primeiro momento em que a taxa de juros ela ficou bem alta e eles não tiveram uma recessão. É o que a gente até aprende no mercado financeiro, porque quem está no mercado financeiro há muito mais tempo que eu olhava para o que estava se concretizando ali e via recessão na certa, tanto que todo mundo falava vai S&P vai cair, vai tudo colapsar. Acabou o mundo, né? Acabou o mundo, os Estados Unidos vai acabar e a China vai virar a primeira economia mundial, só que não foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos ele é muito mais forte do que a maioria das pessoas pensa e eles também conseguiram se reinventar nesse momento de queda de juros. Eles têm uma economia muito sólida, muito presente também por conta do mercado imobiliário lá dos Estados Unidos, que é muito forte, que gera muitos empregos e gera também, muito desenvolvimento. Mais de 2 séculos. Exatamente, é a moeda mais forte, é uma reserva mundial. Então, tudo isso vai impactar na economia dos Estados Unidos e fez com que não ocorresse uma recessão lá fora. Enquanto aqui no Brasil a gente já estava no cenário contrário. A gente já estava no cenário onde a gente conseguiu ter um controle muito bom de inflação. A nossa taxa de juros ela até estava bem elevada e ela começou a ter uma queda antes mesmo do que o próprio Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente ainda nem chegou num cenário de queda. Só que o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele fez a última reunião na quarta-feira passada e ele teve um tom mais brando com relação a que eles não subiram e eles também não pretendem subir na próxima reunião. E eles já sinalizaram uma queda, de acordo com os dados que vão sair, para março, na verdade. E março, havendo essa queda, você desafoga um pouco a economia, você ajuda as empresas a se desenvolverem mais, porque você você tira um pouco do spread de crédito que elas têm que pagar, né? Então, se elas estão pagando menos juros, elas conseguem crescer mais, coisa que era muito positiva num cenário de juros real neutro para eles. Então, isso tudo impulsiona a economia. Se você tem um juros real neutro, você ajuda no crescimento do país, porque a dívida PIB dele cresce menos, porque tudo isso está impactando também na dívida dos países, né? A taxa de juros como eles usam para se financiar e as empresas da mesma forma. Então, se você tem um juros real negativo, vale a pena você pegar empréstimo para você fazer um desenvolvimento na sua empresa, um crescimento. Enquanto se a gente pega aqui a diferença dos juros dos países emergentes para o Tesouro dos Estados Unidos, ele caiu, porque enquanto lá estava subindo, os países emergentes já estavam caindo um pouco, até no Brasil aqui ele caiu bastante. E isso também ajuda a explicar um pouco de por que o real ele se desvalorizou frente ao dólar nesse finalzinho de ano. Existe uma expressão no mercado financeiro utilizada de carry trade, que eles pegam dinheiro emprestado lá nos Estados Unidos, onde eles têm uma taxa de juros, por exemplo, de 2%, igual eles tinham, e eles aplicam aqui no Brasil. Então, isso faz com que a moeda se valorize, porque você entra dólar aqui dentro, entendeu? Sim. Então, isso faz com que a nossa moeda ela fique um pouco mais forte
e por isso que o real ele tem se valorizado um pouco, e até porque a bolsa aqui agora ela tem ficado bem atrativa também. Então as pessoas fazem um pouco dessa troca e isso acaba influenciando na nossa moeda também. O Ibovespa chegou a bater 130 mil, se me lembro? Já está 133 mil, máxima histórica, do Ibovespa. Tudo isso é porque lá nos Estados Unidos a gente considera que já está um pouco esticado por conta da relação de liquidez que existe no mercado financeiro e o que vai fazer com que as empresas cresçam, né? A gente precisa de liquidez e de balanços saudáveis também para que a bolsa suba. Lá os balanços eles já estão um pouco esticados porque são empresas do setor de tecnologia. Então são empresas que elas têm umas margens muito apertadas. Então, por exemplo, para uma Amazon, o lucro da Amazon, o lucro líquido, é muito baixo. Sim. Muito baixo mesmo. Então, isso considera que já está muito esticado, porque dificilmente o que é o PL? É o valor que você está aplicando, em quanto tempo você vai ter ele de volta. Se você for pegar as empresas lá dos Estados Unidos, é muito alto. Enquanto aqui no Brasil, a gente está numa média de 5, 6, que eu vou mostrar um pouco ali mais para frente. Então, lá está muito esticado e a Bolsa do Brasil aqui, a gente ainda considera que ela está muito barata. Em um cenário que a taxa de juros está caindo. Tem muitas reformas passando também agora no Congresso. A gente tem um Congresso que ele é mais centro. Então, isso ajuda num controle monetário também aqui no Brasil. Então, passou o arcabouço fiscal, que ajudou a bolsa a subir também. Que, não é o mundo ideal, mas que você já coloca um freio ali para caso aconteça alguma coisa. Agora, passando a reforma tributária também, a gente já vê exemplos de países que utilizaram essa reforma tributária com um crescimento muito expressivo também nos anos depois que essa reforma é aprovada. Então, tudo isso ajuda no crescimento do Brasil. Então, todo mundo esperava que, com o Lula sendo eleito, o Brasil ia acabar, ia virar uma Venezuela. Isso não aconteceu porque a gente ainda tem um Senado e uma Câmara de Deputados muito forte que ajuda todo nesse crescimento que a gente está tendo agora no Brasil. Sim, sim. Aí, quando a gente fala um pouco... pode falar. Já falar? Não, eu tava refletindo sobre tudo que você falou aqui, realmente muita informação legal. Sim. E a gente tem visto, realmente, né, o Brasil é um berço de oportunidades. Né? A gente vê, por exemplo, empresas na Bolsa com PL, né, que é o preço sobre lucro que você falou, né? Que, sim. Para quem está em casa, repetindo, é o tempo que você demora, uma previsão do tempo, né? Porque, na verdade, a conta mais ou menos é feita assim, se me corrija se eu estiver errado. Né? Se uma empresa tem um PL de 5, quer dizer que se aquela empresa continuar naquele valor ali, pagando o que ela paga de dividendos, né, naquele mesmo percentual, que, né, dificilmente acontece, é só para a gente ter uma projeção, em 5 anos você recupera aquele dinheiro. Na verdade, não é de dividendos. Não necessariamente de pode dividendos. Pode ser na valorização. Também não pode ser na valorização, porque o mercado pode enxergar que aquela empresa não está num preço para subir. Mas, na verdade, é o lucro daquela empresa. Entendi. O dividendos é o lucro que a empresa está distribuindo com os acionistas. Sim. A empresa pode muito bem, de acordo com o seu estatuto ali, pegar todo o lucro e reinvestir nela própria. Sim. Não necessariamente é o que ela vai distribuir, nem o que vai valorizar, porque senão todas as bolsas, todas as empresas elas estariam ali próxima de 1, que é o que elas lucram. Não próximo de 1, né? Mas elas estariam ali preço do seu PL. Mas não necessariamente ela vai valorizar, porque o PL dela está muito baixo. Entendi. Mas isso acontece numa empresa que tem um payout de 100% também, por exemplo? A empresa pega todo o lucro dela dividido para os acionistas. É porque aí tem diferença de lucro líquido e lucro real. Aí entra em várias outras... É porque o lucro líquido, aí sim, se ela pagar um 100% de payout, ela vai distribuir 100% daquele lucro. Só que tem a parte de CAPEX, que é o que a empresa vai utilizar para crescimento. Então, tem a parte de pagamento de juros. Então, não necessariamente é só lucro e payout. Tem outras coisas ali dentro que vai fazer também com que a empresa cresça, que não é ruim, mas o PL tem as suas particularidades ainda. Interessante. É uma aula, hein? E quando a gente fala isso na questão do Lula também, muita gente ficou muito preocupada, tanto que assim que ele ganhou, a Petrobras ela caiu, acho que coisa de 9% em um dia, e hoje ela é uma das empresas que mais subiram na Bolsa. Ela, em 12 meses, ela está subindo mais de 100%. E por que isso aconteceu, né? Todo mundo... Quando o Lula ganhou, todo mundo falou, tirou o PPI, agora o Brasil vai vender petróleo de graça e vai dar prejuízo na Petrobras. Isso não aconteceu. Tirou o PPI, hoje o Brasil está vendendo gasolina até mais caro do que os países
que tem o PPI. Então, enquanto o petróleo ele caiu, a Petrobras ela não abaixou o preço da gasolina então, e alguns combustíveis. Então, a gente está vendendo... A Petrobras está até lucrando mais do que estaria lucrando de acordo com o PPI. Hoje o Prats também, todo mundo falou, vai botar político dentro da Petrobras e vai acabar com a Petrobras de novo. O Prats ele quase saiu da Petrobras por não estar fazendo o que o Lula acha que é o ideal. Então, a gente considera que ele, mesmo sendo político, ele está sendo coerente com o que a empresa precisa, entendeu? Então, a gente está vendo que hoje a gente está um pouco amadurecido nessa questão de política, mas não existe político que vai salvar o Brasil, vai ser a gente mesmo trabalhando e desenvolvendo riquezas para o próprio Brasil mesmo. Então não existe político de estimação, não existe político que vai ser o super-homem, que vai salvar todo mundo. Mas hoje a gente considera que o Brasil é um berço de oportunidade, até com mais oportunidade do que a própria Europa em si. Eu escuto alguns podcasts e gestores de fundos falam que se fosse para ele escolher aonde que o filho dele vai ficar, ele vê muito mais crescimento aqui no Brasil mesmo do que nos países como a Europa, por exemplo. Por ser um país emergente também, né? Por ser um país emergente, a gente tem uma... Se a gente fizer o nosso dever de casa, a gente tende a crescer muito, entendeu? Então, é mais ou menos isso. E se a gente for falar de mercado emergente, acho que os 3 principais hoje são China, Índia e Brasil. A gente pode dizer em questão de poder. O Brasil, eu acho que ele não está em terceiro. Eu acho que ele está um pouco mais para baixo ainda. Mas sim, China, Índia e Brasil são os países emergentes. E outra coisa que a gente tinha 2 certezas no mercado financeiro, né, esse ano, que a gente esperava, não é certeza porque não aconteceu, mas que a gente esperava que ia acontecer, que era uma recuperação da China em questão de economia, porque quem acompanha a Bolsa da China vê que ela desvalorizou bastante, e a outra era que nos Estados Unidos ia ter uma recessão. A China esse ano não se recuperou e nos Estados Unidos não teve a recessão. Sinistro. E aí, falando um pouquinho mais de inflação, né? A gente pega a inflação nos Estados Unidos e na Europa, a gente teve uma crescente na inflação aqui durante a pandemia. Olha como andou de lado tanto tempo, né? Surpreendente, nesses países mais desenvolvidos, a inflação ela sempre foi muito controlada e aqui já estava todo mundo esperando que, a inflação ela é só passageira, vai tudo dar certo, aí ela continuou subindo. Aí aqui começou o aperto monetário. Aí assim que começa um aperto monetário, a gente, igual eu falei, a gente espera uma recessão por conta das empresas e a gente já viu o banco quebrando e, quem está há muito tempo no mercado financeiro já viu isso acontecer. Subprime, bancos quebrando, logo depois recessão, porque é um efeito em cadeia, né? Quebra vai tudo quebrando. Só que em 2008 foi a questão que era o setor imobiliário, que eu falei que lá nos Estados Unidos, ele que tecnicamente segura a economia. Nesse ano não foi bem isso que aconteceu. Foi mais um ponto específico da economia e ela se reinventou até na questão das empresas de tecnologia. Na Europa também teve a questão da guerra da Ucrânia, que influenciou no preço da energia. Então, quem viajou para a Europa, eu tenho até uma prima que ela viajou, ela viu que as coisas lá estavam bem caras, estavam muito caras. Tudo isso por conta do inverno que estava chegando lá. Eu até, inverno de novo, eu lembrei que a guerra da Ucrânia ela já está durando mais de um ano, então já é de novo. Então o preço do gás ele acabou subindo muito lá na Europa e lá eles também tiveram um aperto monetário. Então se a gente pega aqui a inflação anual hoje deles lá, até subiu muito mais do que a gente tinha de média por conta desses eventos que aconteceram. Preço da gasolina também, preço do petróleo subiu a R$120 por conta dessa guerra também. E nos últimos meses teve também a guerra de Israel e Gaza, só que não influenciou muito porque os outros países não entraram, então não impactou tanto assim no nosso preço do petróleo. Então isso ajudou meio que a controlar tudo isso, só que a gente consegue enxergar aqui que a pandemia e a guerra da Ucrânia influenciaram muito para essa subida de juros que nós tivemos aqui e agora a gente espera que a gente consiga controlar tudo isso. Beleza. Aí, como a gente sabe, commodities ela é quem vai mandar na nossa inflação também. Então, se o petróleo ele
sobe muito, se o gás sobe muito, se o minério ele sobe muito, tudo isso mexe muito com a nossa inflação. Então, a gente viu aqui, hoje ele está até bem abaixo desse valor, ele chegou até 69, bem abaixo não, né? Porque essa daqui eu peguei no início de dezembro, então em 2 semanas ele ainda caiu mais, o petróleo, e tudo isso serviu para ajudar a nossa bolsa e a bolsa dos Estados Unidos a darem uma respirada também, porque se você tem um petróleo mais barato, tudo isso mexe com o preço da energia, e energia mexe com o preço da inflação, e tudo isso é uma curva futura um pouco mais baixa. Então, se a gente pega uma curva de juros de agosto, a curva de 10 anos, ela estava esperando que estaria 4,2. E se a gente pega agora aqui no final de novembro, elas estão sempre convergindo um pouco mais para baixo aqui. Então, a gente está considerando que lá nos Estados Unidos eles estão conseguindo ter esse controle monetário por conta desses sinais que a gente está vendo. Então, o sinal de uma inflação mais controlada, igual eles estavam vendo lá. A gente espera que no próximo ano eles cresçam, só que não tanto quanto eles têm potencial, por conta desse aperto monetário. Mas mesmo assim eles vão continuar crescendo, só que um pouco menos. Então, vai ter um pouco de espaço para tirar um pouco dessa subida de juros. Então, continua sendo uma boa opção de investimento, né? Nos Estados Unidos como um todo, né? É um investimento até mais conservador, porque a gente fala... Não sei se você já passou por isso com seus clientes. Mas eu falo com os meus clientes, olha, você é conservador? Cogite investir nos Estados Unidos. Agora, se você é muito conservador, investe nos Estados Unidos. Né? Exatamente. E o pessoal fica com medo de investir lá fora achando que é mais arriscado. Hoje, se você for investir no Brasil, você está investindo só em 3% de tudo que você tem no mundo. Então, você prefere numa economia muito mais forte uma economia que tem 3%. Lógico que o potencial de crescimento, igual a gente falou, de um país emergente, é muito maior, é muito mais difícil. É risco-retorno, né? Sim, é risco-retorno. Só que nos Estados Unidos, o risco que você vai ter, igual você falou, se você é muito conservador, você vai ter um risco muito menor lá. Tanto que eu vou passar ali na frente também. Se você for pegar a valorização do dólar frente ao real durante um período muito longo de tempo, não é que a bolsa está na máxima histórica, mas se você for pegar a bolsa em dólar, a bolsa não se valorizou em 90% nos últimos 10 anos. Então, enquanto o dólar se valorizou 200 e poucos por cento. Só lembrando aqui, então, falando dessa questão de investimento nos Estados Unidos, né? Sim. Eu particularmente, gosto de investir nos Estados Unidos por três motivos, né? A valorização, por exemplo, você tem os dividendos, você tem também a valorização do ativo, da ação, do fundo, seja lá o que for, só que lá a gente ainda tem a questão da valorização da moeda, né? Então, Você tem 3 formas de ganhar o dinheiro, né? Com certeza. Falando um pouco de bolsa lá dos Estados Unidos também, né? Eu acho que você acompanha e gosta bastante. A gente considera que é uma boa investir nos Estados Unidos agora, só que a gente acha que a bolsa deu uma esticada por conta de alguns sinais que a gente observa. Igual eu falei, para uma bolsa ela crescer de forma saudável, ela precisa de 2 coisas. Balanços saudáveis, que hoje a gente considera que ela está um pouco esticada por conta das empresas de tecnologia, e de liquidez. A gente pega aqui o índice de liquidez contra o índice da bolsa. A liquidez está um pouco mais baixa, a liquidez é essa linha preta, e a bolsa é essa linha verde, essa linha amarela. Então, a liquidez está baixa e a bolsa ela subiu bastante. Em algum momento, de acordo com os anos anteriores, elas tendem a convergir. Então, a gente não considera que é um momento de entrada em bolsa lá nos Estados Unidos. Mas é um momento sempre de ter uma exposição em dólar. E isso a gente pode pegar, por exemplo, bonds, que são taxas são como se fossem créditos privados de empresas que colocam seus títulos de dívida lá fora. Então, você pega bond, por exemplo, do Itaú pagando o dólar mais 5%. Ou do Bradesco, de várias empresas que têm esse título de dívida lá fora, entendeu? Eles conseguem essa valorização. Inclusive na EV não está disponível também. Lógico que o valor eu fiquei meio triste que o valor é bem alto, né? Se comparado com o que a gente investe no Brasil, né? Você bota $5 mil, $10 mil de investimento mínimo. Existem outras formas de você se expor a essa classe de ativo. Existem fundos de investimentos de bonds, que é como se fosse fundos de investimento de crédito privado aqui no Brasil, onde com $1.000 você já consegue começar a investir. E existe o investimento mais seguro do mundo, onde você pode começar com $50, que é o Tesouro Direto Americano, que ele vai pagar o dólar mais 5, que é a taxa de juros de 5 a 5,25,
que é a taxa de juros que você tem hoje lá nos Estados Unidos. Então, você, com $50, você já consegue começar a aplicar em renda fixa nos Estados Unidos. Mas através de fundos? Também? Através de ETF. De ETF. Porque você, como pessoa física, que você não é naturalizado americano, você não pode comprar um título americano igual um estrangeiro não pode comprar um Tesouro Selic. Então, a gente faz isso através de um ETF, que é até da BlackRock mesmo, que é a maior administradora de ETF, maior administradora de recursos do mundo. Então, ela só replica aquilo ali. Você não paga praticamente nada mais por isso. Se não me engano, é uma taxa muito, muito baixa mesmo. Você compra isso diretamente na Avenue ou diretamente na XP Internacional e você já está redeado com dólar na sua carteira. Bacana. Você já está aplicado em juros americanos. Quando a gente fala de crescimento da China, ele veio bem abaixo do esperado, né? A gente não esperava que ele viesse tão abaixo assim. O PMI é um cálculo de quanto que aquele país está crescendo naquele ano. A gente tem aqui, lá o crescimento deles vem muito através de infraestrutura e de imóveis, então eles estão aqui em linha, enquanto os serviços estão um pouco abaixo. Só que, conforme eu já falei aqui anteriormente, eles têm um problema muito grande, que é o problema demográfico. Hoje eles constroem, aí os milionários eles compram aquele imóvel e eles nem alugam, eles simplesmente fecham aquilo e dificilmente você vai gerar riquezas dessa forma, porque para você crescer de forma exponencial, você fez um imóvel. Depois, você não vai precisar fazer mais um imóvel para crescer mais. Você vai precisar fazer 2 imóveis para crescer de uma forma maior. Então, se você fizer mais um, você não está crescendo, você estagnou. Então, quando eles estão criando rodovias, estão criando tudo isso, daqui a pouco não vai ter mais para onde crescer. E isso é uma incógnita que a gente enxerga lá na China com relação a crescimento, que é um pouco do que aconteceu também no Japão. Hoje, grande parte dos imóveis do Japão, eles estão parados porque não existem pessoas para alugarem, para morar naqueles imóveis. Então, é algo que a gente enxerga aí como um risco para o Japão, só que a gente sempre tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque a gente sabe que a China é uma caixinha de surpresas, né? A dívida pública, agora falando um pouco de Brasil, só que dívida pública ela é uma dúvida para grande parte dos países. Até os Estados Unidos a gente já teve bastante discussão no último ano, que sempre tem o teto da dívida dos Estados Unidos que dizem que vai parar o país. Porque o teto, hoje eles têm uma dívida PIB gigantesca, mas também eles são a maior economia do mundo. Quando a gente pega o Brasil em relação à dívida PIB, comparado a outros países emergentes, a gente ainda tem uma discrepância muito grande, mas por conta de anos passados. No ano da Dilma, por exemplo, a gente teve um crescimento muito alto da dívida PIB e isso acabou prejudicando muito o Brasil. Então, a gente está em torno de 20% acima da média dos países emergentes. E a forma que a gente controlou essa dívida PIB foi um pouco aqui em 2019, mas a gente paga um risco muito alto para ter essa queda de dívida PIB, que é juros real negativo, que é o que eu falei. Quando um país ele tem uma dívida real, uma taxa de juros real negativa, essa dívida PIB ela tende a cair, porque você está se financiando de uma forma que você consegue pagar. Coisa que em algum momento a gente vai precisar fazer de novo, só que aquelas pessoas que são investidores de renda fixa, elas acabam perdendo com isso. Porque você está perdendo o seu valor de compra. A inflação está crescendo um pouco alta, só que igual a gente, na pandemia, a gente estava com uma taxa de juros de 2% e a inflação estava 10%. Então, seu dinheiro do banco ele não estava rendendo nada, você estava perdendo valor. Só que para um controle de dívida PIB, isso é bom. Para quem está investindo em renda fixa, não. Para uma economia expansionista, isso é bom. Só que para a economia no geral, isso não é tão bom assim, porque é muita oferta e isso pode explodir em algum momento. Lá nos Estados Unidos também tem um problema de dívida PIB, só que isso é algo que a gente também não consegue resolver de uma hora para outra. Hoje a gente considera que aqui a gente tem uma dívida PIB um pouco controlada, só que a gente ainda tem nossas dúvidas até por conta de um governo que está gastando um pouco mais do que prometeu. Só que hoje a gente tem o arcabouço fiscal, que vai dar uma protegida na gente,
mas é algo que a gente sempre tem que ficar de olho, e o Banco Central também sempre está de olho, olhando para ver se abaixa os juros ou não, porque tudo isso vai influenciar na nossa inflação. Aí a nossa curva de juros junto com a Selic, cada vez puxando para baixo novamente. Então, para quem tinha investimentos pré-fixados, conseguiu fixar uma taxa. Eu tenho clientes que conseguiram fixar taxas de 16% em CDB, 14% em crédito privado. E hoje esses ativos já estão até se valorizando muito na marcação a mercado. Porque hoje não existe mais no mercado um CDB pagando 16% para daqui a 9 anos, por exemplo. Por quê? Porque a perspectiva da taxa de juros ela tem caído. Porque a gente tem controlado a inflação, a gente tem tido sinais de que a gente está em busca desse controle para ter um crescimento consistente. Então, o risco ele diminui, o prêmio ele também diminui. Você ainda tem um prêmiozinho na ponta longa da curva, que ainda dá para aproveitar, só que ele é muito menor do que a gente tinha, por exemplo, no início do ano. Eu lembro que aconteceu isso em 2017, quando a Selic estava lá seus 14 e tantos por cento. Então, tinha CDB pagando 20%. CDB, títulos de inflação atrelados a uma taxa... Títulos de inflação, por exemplo, com... inflação, IPCA mais 7%, IPCA mais 6%, isso vai sumindo no mercado financeiro e você consegue ter ganhos de renda variável na renda fixa. Porque como que funciona esse cálculo? Esses ativos eles são pré-fixados e eles são longos. Se você tem um ativo pré-fixado, por exemplo, de 14% de crédito privado e a perspectiva de taxa pré-fixada ela diminuiu para 13%. Você tem uma diferença de 1%, só que você multiplica por todos os anos que aquele ativo dura, traz a valor presente e uma pessoa vai te pagar um prêmio por esse valor, entendeu? Essa é assim que funciona a marcação a mercado. Então, pessoas podem ter ganhos porque você tem um ativo que todo mundo quer. Então, você vende com lucro trazido a valor presente. Entendi. Lohan, deixa eu te falar, a gente está aproximadamente 50 minutos já de episódio. Meu Deus. Passa, voa, né? A gente ainda tem que falar das projeções aí para o ano que vem, o que a gente espera. Aqui é um pouco da curva de juros também. Para o Day 31. Então, a gente pegando um pouco o finalzinho ali da curva, a gente vê que ela caiu bastante, até por conta dos Estados Unidos também, projetando a sua taxa para baixo. E hoje a gente pega a visão da XP de acordo com com os principais países, digamos assim, né? Igual eu falei, a visão para investimento na Bolsa dos Estados Unidos era um pouco negativa, por conta os valuation das empresas estarem um pouco elevados e as estimativas de crescimentos elas já estão altas em um ambiente macroeconômico mais desafiador. Mas é aquela coisa, se eu vejo um PL ali de 5, 10 e eu estou investindo para me aposentar daqui a 20, 30 anos, não preciso... E eu não tenho aquela coisa de acompanhar tanto o mercado, né? Não seria tão... Lá não é 5, 10. Lá você vai ver um PL de 100. Entendi. Então é muito alto. É mais para vampiro, assim. É bem alto o PL das empresas de lá. Entendi. Aí a gente olhando para a China já é um pouco mais atrativo, que eles ainda esperam uma recuperação. Aí a Europa ainda é um pouco neutro, o Reino Unido neutro, porque eles ainda têm um problema de inflação aí para conseguir controlar. Japão já está neutro há muito tempo. Mercados emergentes um pouco neutro. E aqui no Brasil a gente considera atrativo para os investimentos, igual eu falei, a gente tem muita oportunidade aqui, a gente vem fazendo o nosso dever de casa, o nosso valuation ele é descontado, a gente tem pagado um prêmio muito grande por isso, e o ciclo de corte de juros, porque não é só, igual todo mundo vê vídeo no YouTube, caiu taxa de juros, compra a bolsa. Cara, não é só isso. Tem muita coisa que vai impactar ali, que se a gente não estivesse fazendo, provavelmente a bolsa não subiria. Que é, por exemplo, igual aconteceu na Dilma, que a taxa de juros estava 8 e pouco. Você não comprou bolsa naquele momento porque tudo se desvalorizou, porque o fiscal não estava bom. Então, a gente não é só juros caiu, compra a bolsa. A gente tem que olhar o macro também do nosso país para isso. Aí aqui é um foco... por exemplo, renda variável global a gente vê um pouco mais negativo, é um pouco atrativo para quem gosta de investimentos um pouco alternativos, né, que é Private Equity, já ouviu falar? Você comprar empresas ali que ainda não tiveram crescimento, aquelas empresas um pouco menores, onde
eles vão injetar dinheiro para fazer com que ela cresça de forma inorgânica e depois vender elas no IPO a um preço um pouco maior. A XP ela veio de Private Equity, a Stone veio de Private Equity, Odontoprev, todas essas empresas elas cresceram de forma que um fundo de Private Equity comprou, eles tomam o controle, aí às vezes elas compram mais de 50% ou elas só compram uma participação, mas tem uma cadeira societária ali que ajuda no desenvolvimento daquela empresa. Então isso aqui, normalmente as empresas elas se valorizam bastante. Se a gente pega uma renda fixa atrelada à inflação, a gente considera positiva aqui no Brasil também, porque a gente tem um controle, mas a gente ainda acha que tem um pouco de espaço com esse ganho real que a gente tem hoje de prêmio. Renda pós-fixado é aquele atrelado normalmente ao CDI, que a gente tem CDB 110, CDB de 120, a gente considera neutro. Pré-fixado já se foi-se o tempo que a gente estava positivo, mas ainda está neutro aqui. Aí aqui é um pouco sobre os investimentos de dólar ao longo do tempo. Então, o desempenho dos principais ativos nos últimos 10 anos. Se a gente pega um dólar atrelado a 5%, ele vai ganhar de tudo. Vai ganhar do Ibovespa, vai ganhar da inflação, vai ganhar do CDI e tudo isso porque o dólar é uma moeda muito forte. Mas ali quando entra dólar, tá entrando a bolsa também? Ou tá entrando não. Só o dólar e renda fixa. Dólar e renda fixa. Dólar e renda fixa de 5%. Entendi. Se você pegou o dólar e com uma renda fixa ali de 5%, igual a gente tem hoje no mercado financeiro, você bateria aí, você teria ganhado de todos os benchmarks que a gente tem aqui no Brasil. Por isso assim, que a gente gosta de usar o dólar como um ativo de proteção também, igual você falou, de um investimento conservador. Você estaria ganhando da Bolsa Brasileira nos últimos 10 anos. E a gente está falando aqui de uma média também, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, a VEG no Brasil, nos últimos 10 anos, se a gente for pegar uma Apple nos últimos 10 anos também, a gente está falando aqui de, às vezes, mais de 1000%. Sim, né? A gente não está pegando ativos específicos, a gente está pegando mais os índices, os principais índices mesmo. Beleza. Que é o que normalmente a gente busca, né? Para comparativo, né? Aí, Aí o que a gente estava falando, né, de PL das empresas aqui no Brasil, eles estão bem descontados. A gente está num PL ali próximo de 5, que é o que você falou, que é o lucro que a empresa vai dar nos próximos 5 anos. Isso a gente está falando no Ibovespa 130 mil pontos. Isso a 130 mil pontos. Recorde de máximo histórico e está interessante investir na bolsa. Está interessante investir na bolsa nesse momento. Aqui eu acho que ele está com um pequeno delay, provavelmente de um mês, mais ou menos, que aqui está em 129... 126? Ali em cima 128. 128, mais ou menos. Mas ainda tem um gás aí que a gente considera de recuperação. Bom. E é o que a gente fala, os valuations aqui das empresas brasileiras, eles estão descontados. E com uma gestão mais ativa, com especialistas de mercado financeiro, a gente consegue observar também aqueles papéis que estão um pouco mais para trás, para conseguir fazer com que a gente consiga se valorizar. Então, uma dica aí para quem está pensando em investir no próximo ano e precisa de um direcionamento, é um pouco de renda variável, só que com papéis que você vai estar respaldado ali de uma análise técnica, de um CNPI, alguma coisa assim. Ali, ó, o preço-alvo do Ibovespa para 2023 era 130.324, isso um dado da XP. A gente chegou a algo em torno de 1% acima disso, né, 133 mil pontos. Acertaram bem. Normalmente a gente mais erra do que acerta, mas quando acerta é bom dizer um pouco sobre isso. Aí aqui, por que a gente foca nos investimentos de longo prazo, né? Isso daqui é como as pessoas que saíram em 1 ano, 2 anos, 5 anos e 10 anos investindo em renda variável, tiveram lucros ou prejuízos. Se você investiu durante 1 ano em renda variável e tirou o seu dinheiro daquele ano, 37% das pessoas tiraram aquele valor com prejuízo. 62% tiveram lucros. Imagina a dor de cotovelo depois, né? E se você ficou 2 anos, já melhora um pouquinho. Bem pouquinho, mas melhora. 63% tiveram saídas positivas e 36,9% negativo. Aí se você pega uma janela de 5 anos, aí já melhora bastante. 80% já teve retorno positivo, enquanto 19,69% tiveram retornos negativos. Em 10 anos, é quase de acordo com essa projeção. Nos últimos 10 anos, quem deixou o seu valor aplicado lá em renda variável teve 100% de saídas positivas. Ou seja, em 10 anos ali, praticamente ninguém perdeu dinheiro. Exatamente.
Se você pega uma correlação, aí agora já é mais uma dica de investimento, né? Quem gosta de fundos imobiliários. A correlação de queda da taxa de juros com o IFIX, ela é muito legal da gente assistir. Lembrando que o IFIX é o índice que mede o desempenho de fundos imobiliários. Exatamente, né? É o Ibovespa dos fundos imobiliários. Sim. Se a gente pega o IFIX, enquanto a queda de juros acontece, ele tende a subir bastante. A gente tem espaço para isso acontecer. Se a gente pega uma carteira bem feita também, automatizada, que é para você não precisar ficar observando, igual a gente tem da Easy Renda Imobiliária, que é a nossa casa de análise, a gente nos últimos 12 meses teve um retorno da valorização das cotas de 18,65% e de dividend yield teve 14,18%. Se você soma isso daqui, você teve quase 30% de valorização. Em um ano. Então, essa história de que fundo imobiliário você ganha renda passiva, mas que ele quase não tem valorização... É mentira, é né? Assim, né? Esse daqui é uma carteira mais focada em renda mesmo. Essa aqui é uma carteira de renda imobiliária. Conservadora, porque os ativos que a gente tem nessa carteira são fundos imobiliários mais focados em papel. Não são aqueles fundos imobiliários de tijolo ou de empreendimentos que tem aquela volatilidade maior. Mas se você pega a volatilidade de um fundo imobiliário, ele é 1/3, na média, menor do que as ações. Então, para quem está querendo começar na renda variável, eu recomendo fundos imobiliários. Uma ótima porta que você de entrada, tem né? 1/3 de volatilidade a menos. Então, aí a gente pega aqui o ganho real, né, de dividendos, que a gente desconta a inflação, 9,6%. E dificilmente você vai achar algum país que vai te dar de ganho real 9% de valorização. Isso é ganho real, isso aqui excluindo a inflação. Por isso que a gente considera que o Brasil ele é um país de oportunidades. Se você pega o Warren Buffett, se ele fosse brasileiro, dificilmente ele ia para a Bolsa de Valores, porque ele ia ter tanta oportunidade em renda fixa, fundos imobiliários, que ele não tem por que correr tanto risco assim. Então ele seria um cara meio que acomodado, porque o Brasil ele é o país do rentista. Ele é um país que entrega taxas muito, muito boas, assim. Então dá pra ficar milionário aqui tranquilo. Dá pra ficar milionário tranquilo. Em 20, 30 anos, com certeza. É só você ter paciência. E disciplina. Aí a gente fala um pouco da disciplina também, porque é a correlação de investindo só comprando papel e deixando ele lá e reinvestindo os dividendos que você está recebendo. Que diferença, hein? O ganho que você vai ter no longo prazo ele é mais que o dobro se você estiver reinvestindo os seus investimentos. Aqui é o IFIX, que hoje ele ainda está um pouco abaixo da sua máxima histórica, por isso que a gente ainda considera que tem espaço para valorização, ainda mais agora com a nossa queda de juros. Se a gente pega o IFIX, por que a gente fala que o IFIX ainda tem espaço para crescer, né? Esse ano ele valorizou bastante, mas para quem tem fundos imobiliários há um pouco mais de tempo, já veio tomando na cabeça. Em 2020 o IFIX ele teve 10% de desvalorização, em 2021 2%, aí em 2022 ele ficou meio que no 0 a 0, subiu 2 e pouco, aí esse ano que ele teve aquela valorização e a gente ainda espera que tenha espaço para subir mais um pouquinho. Aí como investir nesse cenário? O que a gente considera, né, um pouco de ações Brasil, fundos imobiliários, ações internacionais, renda fixa também. Perfeito. E eu colocaria aqui, abrir umas empresas, o lucro das empresas e investir nesse negócio. Isso aí. Então, mais ou menos isso. Corri um pouquinho aqui no final para poder... A gente fazer as considerações finais aí. E a gente tem uma projeção para a taxa Selic, né? Pelo menos alguns economistas, né? 9 ponto alguma coisa, isso para dezembro do ano que vem, né? Mas a gente está vendo aqui que a gente tem muita oportunidade, seja em renda fixa e em renda variável, especialmente, né? O Brasil continua sendo um berço de oportunidades aí, Com certeza. E a vantagem também, que eu gosto muito de citar e repetir, é que a gente consegue entrar com pouco capital. Sim. A gente já tem projeções até abaixo de 9% para o próximo ano de taxa Selic. Quando que a gente pega o mercado, ele já está precificando um pouco mais para baixo de 10%. A gente não via um DI de abaixo de 2 dígitos há muito tempo, coisa eu acho que mais de um ano. Então, as eleições elas bagunçaram tudo muito a nossa curva de juros, só que a gente está vendo que o Brasil dificilmente vai ficar para trás com os países emergentes. A gente tem um agro muito forte, a gente tem um setor industrial bem forte também, e a gente exporta bastante. O preço do minério ele não está arrefecendo, isso é bom também para a gente. Então, a gente, fazendo o nosso dever de casa certinho, tem tudo para ter um bom crescimento nos próximos anos. Perfeito.
que você teria para dizer, Lohan, para um cara que é empresário? O cara, às vezes, pode até milionário, que eu conheço alguns, só que o cara só tem uma empresa, só tem aquele negócio ali. Sim. Né, para o cara começar a pensar nesse outro lado. Porque o cara fica naquela, pô, vou ganhar 1%, vou ganhar 0,7%, 0,8%, aqui eu tô ganhando X. Né? E eu vi acontecendo, infelizmente, com alguns conhecidos e colegas, do cara adoecer e ter que largar tudo e ter que fechar a empresa. A diversificação ela é o único almoço grátis que a gente tem hoje. Então, se você tem uma fonte de rendas diversificadas, você tecnicamente está protegendo sua família, você próprio, seu capital. Então, tudo isso é uma forma de você estar se protegendo. Então, você não coloca todos os ovos em uma cesta só. Você tem que ter, igual você falou, né? O cara que é do setor ali... Posso tirar aqui? Pode sim. O cara ali do setor imobiliário, você falou para ele, por exemplo, continuar empreendendo no setor de imóveis. Mas eu acho que se ele fosse, por exemplo, para uma bolsa de valores, não investir no setor imobiliário, senão ele está duplamente exposto a um setor só. Tá na mesma, né? Por mais que ele entenda daquele setor, agora vai bombar e tal, eu acho melhor ele diversificar um pouco mais. Vá um pouco para o setor bancário, então pega um pouquinho de outras empresas, faz uma carteira diversificada em outros setores, entendeu? E tem gente que diversifica. Pedir uma ajuda aos universitários aqui para voltar aos patrocinadores. E tem gente que diversifica, é engraçado, né? Vou comprar Itaú, Bradesco e Santander. Tá bem diversificado. E diversificar, a gente fala aqui de setores, né? Exato. E no Brasil a gente tem muita oportunidade. A gente tem telefonia, que na minha opinião paga bons dividendos. Sim. Nós temos os fundos imobiliários, que aí a gente pode ainda desmembrar em tijolo, né? Papel, híbridos, né? A gente tem aqui... me ajuda aí, Lohan. Celulose, né? Que já tá parte de matéria-prima. Inclusive é uma boa opção para se proteger também, porque eles têm normalmente renda em dólar. Setor né? elétrico também, setor elétrico, bem perene. Sim, saneamento. Gerdau setor de minério, só que eu acho que ele é um pouco mais cíclico. Mas se a gente pega o setor industrial ali, pega uma VEG que tem perspectiva de crescimento... E eles não param, cara. Quem acompanha a VEG aí vê que os caras não param de fazer aquisições. Esse ano foi um ano muito bom. Exatamente. Então, tem bastante empresa aí pra gente conseguir diversificar um bom portfólio. Bacana. E agora o Lohan. O Lohan investidor. É o cara que faz... dos seus clientes, você vê o melhor pro cliente ali. Sim. Onde você tá de olho? Pra sua carteira. Você é garoto novo, 23 anos? Sim. Onde você tá de olho? Por incrível que pareça, eu tô me tornando muito mais conservador ao passar do tempo do que em renda variável. Porque, conforme eu falei, o Brasil, você não precisa de muito para enriquecer. Não é que você não precisa de muito. Mas você tendo tempo ao seu favor, é ele quem vai multiplicar quem vai fazer a fórmula dos juros compostos se tornar um motor gigantesco. Então, eu tenho tempo ao meu favor. Então, agora eu não preciso correr tanto risco para ter uma boa rentabilidade no futuro. Então, eu, por incrível que pareça, foco mais agora em renda fixa do que em renda variável em si. Mas é aquela renda fixa que eu gosto, que é um crédito privado, onde tem incentivos de benefício fiscal, onde as taxas elas são até um pouco mais atrativas do que propriamente dito em CDBs, por exemplo. Então, é um conservador energético, digamos assim. Mas tem o renda variável também. Isso que eu ia perguntar. Se você não tem pelo menos 10, 20, 30% lá que você gosta de... Tem sim. Mas eu gosto de terceirizar. Eu não gosto de escolher os ativos em específico. Eu gosto de fundos de ações ou carteiras automatizadas. Por mais que eu goste de analisar os meus próprios papéis, eu sei que um analista ele vai fazer isso de uma forma bem mais... Lógico que existem pessoas... O cara só faz isso, né? O cara só faz isso. Existem pessoas que realmente escolhem os papéis e dão certo, só que o cemitério dos perdedores é silencioso. Quando dá certo, é tipo o filho que gosta de mostrar a nota azul pro pai. Quando dá nota vermelha, você esconde o boletim, entendeu? Então, eu gosto de meio que dar uma terceirizada porque eu acho que o potencial de ganhos é melhor. Se eu fosse falar um pouco de mim, dos meus investimentos, assim, eu tô muito mais voltado hoje para empreendedorismo. Sim. Só que me dá uma agonia ficar longe da bolsa, porque eu gosto muito, cara. E assim, você investe num negócio, às vezes o negócio anda de lado por um ano. Sim. Né? Teve, por exemplo, empresa que eu fechei esse ano, abri e fechei, né? Com 6 meses, né? A cafeteria lá, eu fechei, me desliguei primeiro, depois ela acabou fechando. Sim. Mas, assim, é aquela coisa, você das 3, né? De 3 empresas que eu abri, uma eu tive que fechar. Então, acho que no mercado financeiro não é muito diferente. É você acertar muito mais do que você errar, né? Exato. A gente busca acertar muito mais do que errar. Então, quando a gente vai escolher determinados ativos, isso não significa que igual quando eu falo que eu terceirizo, isso não significa que eu não estou acompanhando. Eu leio todos os relatórios que eles me mandam, eu acompanho tudo bem de perto, até porque eu tenho que passar isso também
para as demais pessoas que estão ao meu lado. Então, você ter uma boa gestão de carteira, você tem que realmente acompanhar ela e nos empreendimentos acontece da mesma forma. A partir do momento que você vê que não está indo tão bem assim, você tem que saber o motivo e ver aonde que você está errando para melhorar. Nos acompanhamentos, no investimento é a mesma coisa. Tem que ficar olhando bem de perto para não deixar escapar nada que vai te prejudicar no futuro. Perfeito. Bom, então, partindo aqui para as nossas considerações finais, você que está em casa assistindo a gente, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Você que está aí na TV também, não se esquece de entrar, abre o Instagram rapidinho, né? Entra no YouTube também, se inscreve aqui no vídeo. Toda interação que você faz com o vídeo aqui ajuda o YouTube a recomendar para mais pessoas, tá bom? Instagram do Lohan. Lohan Lamblé. Lohan Lamblé. E o do escritório, pode passar também? Manchester Investimentos. Manchester Investimentos também, para quem quiser entrar, saber mais também sobre o trabalho dele. Fiquem à vontade, inclusive recomendo aí meu amigo aí, é muito bom profissional. Você que precisa organizar sua vida financeira também, estou aqui para te ajudar. Você que precisa de um empréstimo consignado, você que precisa de um capital para fazer de repente uma ampliação, um investimento na sua empresa, para fazer crescer, pode me procurar também, que através da instituição que eu trabalho eu vou poder te auxiliar também. E invista. Se você tem perfil para empreender, empreende. Hugo, eu não gosto de empreender porque funcionário dá muita reação, não sei o quê. Cara, a Bolsa de Valores é o melhor lugar do mundo para você, então. Tá bom? Então, cogite, né, estudar mais sobre o assunto, ouça mais podcasts, né? Você que está aí quer aprender mais sobre renda variável, renda fixa, não deixe de adquirir o meu livro também, Construindo uma Sólida Previdência. Bom, e é isso. Bom Natal, um feliz ano novo para você, que Deus abençoe vocês, guarde sempre vocês. Lohan, muito obrigado mais uma vez pela sua presença agradeço. aí. Também desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo aí para todo mundo que está assistindo a gente. Amém. Que seja o ano que você vai deslanchar aí na vida financeira e que vá correr atrás dos seus objetivos também, que todo mundo merece sonhar. Isso aí. Esse é o ano. Tem que pensar assim. Esse é o ano. E você volta em 2024, né? Oi? Você volta em 2024 aqui, Com né? certeza. Então tá bom. Valeu, gente. Tchau, tchau.